faz a produção, faz a apresentação e faz a discussão. O importante é levar essa discussão até você, né? Até porque, quando da aprovação recente, foi aprovado recentemente no Poder Legislativo, onde a casa, é o legislador que dá, em nome do povo, essa aprovação ou não, seguindo o princípio da legalidade. Você não pode instituir ou alterar ali impostos, tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, as contribuições especiais e a contribuição de iluminação pública sem lei. Então, a gente vai ver na Constituição essa lei municipal, discutir essa lei municipal recentemente aprovada pelo Poder Legislativo, nossos 12 vereadores que representam o povo e deu o ok, e mostrar essa nova tabela, comparar com a que vai deixar de existir com a nova, né? E os tributos, como está no sistema tributário, tem que respeitar princípios, limitações ao poder de tributar, e é específico onde está a COSIP, que deve obedecer o princípio da legalidade, então ter uma lei. Tem a nova lei. E também os princípios da irretroatividade, por exemplo, não atende ao passado. E a anterioridade anual e nonagesimal, ou seja, só vai valer para o próximo exercício e tem que respeitar o prazo de 90 dias, está na lei. E a gente vai comparar as tabelas, ver se o contribuinte ganha ou perde, quem ganha, quem perde com esta alteração. Vamos lá. A gente começa na Constituição. Então, ela foi autorizada por uma emenda constitucional em 2002. Por quê? Os municípios estavam criando taxas de iluminação. E não poderia criar taxa. Por quê? Porque não consegue dividir esse serviço em específico para cada contribuinte. Então, foi declarado que a taxa era inconstitucional, porque não era possível dividir. Diante disso, o Constituinte, na época, né, em 2002, Constituinte derivado, né, alterando a Constituição, colocou esse tipo de contribuição. Chamado a falar sobre ela, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, não é imposto, né, embora não esteja, é uma cobrança que vai atender todo mundo e que é próprio do imposto, né, porque não está vinculado a uma contraprestação, tem uma destinação, por isso é contribuição. Qual que é a destinação? Custear o serviço de iluminação pública. Então, não é taxa porque não consegue se dividir. Está fora. O Supremo já falou isso. Não é imposto. Então, o que é? Aí o Supremo falou, é um tributo sui generis. Não é imposto, não é taxa. Então vamos discutir isso. Foi aprovado então em 2002 e na Constituição modificada agora pela emenda constitucional na reforma tributária 132, em que acrescentou que é possível, além de cobrar para custeio da iluminação pública e sua expansão, também para monitoramento e proteção dos logradores públicos. O município não alterou. A maioria dos municípios ainda não, né? É nova essa alteração, né? Acrescentando aí para o monitoramento eletrônico. Nós temos em Tumbiara aí algumas câmeras que é operada pelo próprio município, foi investido de recurso federal aí cerca de 500 mil, são poucas ainda e ainda não faz todo esse monitoramento, né? A Constituição, com a reforma tributária, então, dá esse poder. Mas não foi alterado agora na lei municipal. E é muito simples, né, o artigo da Constituição. Né? Lá, o município do Distrito Federal pode instituir a contribuição na forma das suas respectivas leis, né, por lei, para atender custeio e expansão do serviço de iluminação pública e o sistema de monitoramento de segurança e preservação dos logradores públicos. É nova essa redação. E a antiga, desde 2002, é que pode a concessionária de energia elétrica, no caso em Goiás, a Equatorial, fazer essa cobrança. Então, por
prática aí, né? É muito mais prático passar para a concessionária fazer essa cobrança. Então é isso, é o que diz. Aí não diz fato gerador, não diz contribuinte, não diz base de cálculo, até porque contribuições, né, o artigo 146 da Constituição não tem essa exigência. A contribuição tem para os impostos, que aí tem que ter uma lei complementar para ter normas gerais, definir fato gerador, base de cálculo, contribuinte, justamente para cada município, nos seus impostos, ou cada estado, nos seus impostos, não sair aí criando de qualquer jeito. Como a COSIP, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública, não traz aqui na Constituição, e aí nós vamos ver que cada município faz de maneiras diferentes, né? Vamos lá, então. Agora vamos para a lei. A lei. Então, o município também fez uma pequena mudança no seu Código Tributário Municipal recentemente. Agora, em dezembro, né, uma lei complementar alterando o Código Tributário em alguns artigos. Cria ali uma taxa para fiscalização, regulação do saneamento básico. O município aí que tem os serviços, tem a titularidade de serviço de saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, manejo dos resíduos sólidos, é de competência do município. E o serviço de saneamento, abastecimento de água e esgotamento sanitário, o contrato venceu em 2022, mas o Estado fez ali uma regionalização. 80 e poucos municípios faz parte da região central onde está o município de Tubiara e ficaria aí até 2049. Ainda vamos ter desdobramentos para isso. Atualmente, esses serviços são regulados pela agência goiana, né? Regulação e Fiscalização, AGR. O município autorizou a fazer um convênio com a Agência de Regulação de Rio Verde e criou essa taxa, que quem paga não é o contribuinte, quem paga é a concessionária. Então o pessoal fica tranquilo. Mas o nosso tema hoje não é esse, não. Saneamento básico é iluminação pública. E na iluminação pública há essa alteração. Há a revogação tanto da lei de 2004, que criou a iluminação pública, como a de 2005, que alterou, e que inclusive foi questionada pelo Ministério Público, né? Essa de 2005 chegou ao Supremo, não é constitucional, então está valendo até hoje, porque só vai ter vigência essa alteração. Ainda não vi a publicação, às vezes já foi até publicado lá nos murais do Poder Legislativo, mas ainda não vi no diário. Ela vai valer 90 dias depois da publicação. Então, deixa de ter uma lei específica para entrar no código. E poucos artigos. E aqui nós vamos fazer uma leitura rápida, né, procurar os principais elementos. E vamos aproveitar aí das lições de Paulo de Barro Carvalho, né? Agora já aposentado, renomado tributarista no mundo, né? Muito conhecedor, para facilitar todo esse entendimento, né? Tem muitas leis em abstrato, os principais elementos chamados de regra matriz de incidência tributária. Quando tem um tributo, a gente deve encontrar critério material, né? Qual que é o fato gerador? Vamos ver se a gente acha nessa lei. Onde ocorre, né, o elemento espacial, quando ocorre o elemento temporal, isso de um lado antecedente, e que ocorreu nesse fato tem a consequência. Quem que deve receber, no caso aqui sujeitativo o município, quem que deve pagar, quem é o contribuinte dessa COSIP, né, dessa contribuição de iluminação pública. E outro elemento é o elemento quantitativo, qual que é a base de cálculo, qual que é a alíquota. Então, a lei, né, deve mostrar. Vamos ver se a gente encontra esses elementos aqui. Vamos lá. Então, foi inserido no artigo 160, né? Como tem o 160, criou o 160A, B, C, D, na legislação municipal, no Código Tributário Municipal. Então, já aprovada pelos nossos legisladores e vai valer para o exercício seguinte e respeitado 90 dias
que é a anterioridade nonagesimal, a própria Constituição diz que tem que respeitar, vai valer 90 dias depois da publicação. O primeiro artigo diz, acresce, né, esses artigos no Código Tributário Municipal, diz que a contribuição de iluminação pública destina-se ao custeio de iluminação pública. Deixa eu ver se eu coloco aqui para você, para você aí ver com mais claridade. Vou ler junto essa lei, ver se eu consigo aqui passar para frente. Aqui. Aí na tela você acompanha comigo, vamos lendo junto. A contribuição de iluminação pública destina-se ao custeio do serviço de iluminação pública. O serviço prestado compreende iluminação das vias, logradouros, demais bens públicos e demais melhoramentos. Vamos comentar então, você leu aí com a gente, esses primeiros dois artigos. Então, como é contribuição, tem que ter uma destinação, esses recursos. Qual que é a destinação? Para custear os serviços de iluminação pública. Não fala nada ainda sobre qual que seria o fato gerador. A gente, às vezes, nem acha que tem leis, como o próprio município de São Paulo não tem o que é o fato gerador. Outros municípios colocam que seria a prestação do serviço. Mas a prestação do serviço está fora. Por quê? E o fato gerador não pode ser a mesma coisa do destino, né? Não pode confundir. Porque se fosse prestação de serviço, seria cobrado por taxa, né? Então, é uma contribuição que tem destinação específica. Não é taxa, porque o próprio Supremo chegou a esta conclusão, né? Olha, esse serviço não consegue dividir, então por isso que não é taxa. Ele é uma contribuição sui generis que tem uma destinação. Então, a arrecadação da COSIP é para iluminação pública. E vai falar quais são os serviços, né? Compreende iluminação das ruas, logradouros, avenidas e bem públicos. Aqui na lei fala bem públicos em geral, né? Mas são bem públicos de uso geral do povo. A gente vai observar, o município de Tumbiara, se a gente olhar lá nas despesas deles, que está na internet, gasta 600 e poucos mil com iluminação pública, quase 500 mil com iluminação dos prédios públicos, né? O uso geral do povo são praças, ruas, avenidas, né? São bem públicos de uso comum do povo, né? A lei fala no geral, né? Porque os bens públicos têm uma divisão, uso especial, uso comum, aqui é no uso comum. Vamos para seguir. Aqui então não fala gerador, mas fala a destinação. Vamos seguir aqui a lei. Eu mudo aí para você acompanhar. Vamos nos próximos artigos identificar, né, mais elementos aí na nova lei. Caberá à Secretaria de Finanças do município proceder ao lançamento e fiscalização. É uma preocupação dos tribunais, né? Como lançar isso? Os lançamentos, tipos de lançamentos, são disciplinados pelo Código Tributário Nacional. Conforme a Constituição, artigo 146, certos assuntos precisam de normas gerais. E o lançamento, os tipos de lançamento, está no Código Tributário Nacional. Não tem lançamento, não pode o município criar um tipo novo. Então, ou é de ofício, como ocorre com o IPTU, dia 1º de janeiro, ocorre o fato gerador do IPTU, e aí o município de ofício, é porque ele tem os dados, lança o IPTU.
Pode ser por declaração, caso no ITBI, né, uma transferência de imóvel, o comprador informa ali para o município e o município verifica, está de acordo com o valor do mercado, então os dois participam. Outro tipo de lançamento. E um terceiro tipo, é o caso do ISS, em que é por homologação. O próprio contribuinte apura e paga. E o município tem depois 5 anos. Então tem esses 3 tipos de lançamento. Qual será o tipo de lançamento que o município vai fazer? De ofício. Ele tem os dados da concessionária, quais são as classes, as faixas de consumo, e ele definiu uma tabela. Então, certamente será um lançamento de ofício e cabe ao município fiscalizar. Aqui vem um outro assunto importante. Quem é o contribuinte? Quem que seria o contribuinte que deve pagar a contribuição de iluminação pública? Taxa é inconstitucional. Aqui diz que é todo aquele que possua ligação de energia elétrica regular ao sistema de fornecimento. Opa, possuiu então ligação de energia elétrica regular, é o contribuinte. Então, se não tiver ligação, não é. Seria o fato gerador, então, a ligação de energia elétrica? Não, a lei. A Constituição não diz o que é o fato gerador, e a lei também, a nossa nova lei, não diz qual é o fato gerador desse tributo. Seria, então, um tributo sem fato gerador? E o fato gerador é que faz nascer, ocorrendo a relação jurídica tributária. Então, é uma contribuição complexa, né? E aqui vem definindo o contribuinte. Os estudiosos tributaristas dizem, olha, deveria atender isso, além de ter a ligação, ser o proprietário, né? Ser atendido pela iluminação. Mas aqui só tem uma ligação de energia elétrica, é contribuinte. Então, logo, aqueles terrenos que não têm ligação de energia elétrica, por exemplo, ou casas que não têm ligação de energia elétrica regular, não são contribuintes, mas nós vamos ver aqui mais na frente na lei que são cobrados iluminação pública de proprietários. De proprietários não, porque aqui fala que tem a ligação de energia elétrica. E aí, então, já gera uma dúvida, né? Se são só quem tem ligação de energia elétrica, quem não tem ligação de energia elétrica não seria contribuinte. Mas a lei é que definiu o contribuinte. Todo aquele que tiver ligação de energia elétrica ligada. Valor da contribuição. Normalmente, a maioria dos municípios brasileiros, ela nasceu nesse sentido. Por exemplo, o município de Itumbiara, ele paga 600 mil de iluminação e até caiu, né? À medida que foram trocando as lâmpadas vapores de sódio, que gasta mais, por lâmpadas com tecnologia em LED, que é um processo que ainda está andando, parte já foram trocadas de todo o parque de iluminação. É uma tecnologia que gasta menos energia. Então, era 800 mil, caiu para 600 mil gasto com energia. Mas o município tem investimento, né? Porque ele precisa adquirir as lâmpadas, braços, cabos, tem a mão de obra, então gasta mais de 1 milhão por mês. Então é interessante. E a maioria dos municípios brasileiros, então, pega esse gasto todo mês e divide pelos contribuintes. E aí há uma mudança na lei, artigo 160D, fala que o valor da contribuição passa a ser fixo, conforme a tabela 7B. E aí nós vamos fazer essa comparação. Quem perde, quem ganha, município, contribuinte. No final aqui do nosso Itumbiara em Pauta, a gente mostra isso aqui para você, vamos mostrar aqui no quadro. Vamos seguir com a lei. Então, nós sabemos a destinação, está na lei, estamos falando só o que está na lei, né? E aqui questionando alguns detalhes, por exemplo, essa definição de contribuinte e falta de definição de fato gerador, que é uma... E outros municípios também não definem o que é o fato gerador, né? E aí você tem todo o sistema tributário, que é o fato gerador que gera a
obrigação tributária, nasce a relação tributária ali, mas se não tem fato gerador, como é que nasce? Mas vamos seguir então. Duas coisas importantes aí na sequência. Você está vendo aqui. Aí diz que o valor será reajustado. Normal também, a maioria dos municípios faz isso. Conforme e lá a ANEEL, quando ela reajusta, tem próprio lá a iluminação pública, né? Tem um grupo que ela reajusta para as concessionárias, dá lá o índice, é reajustado. Então vai ser esse mesmo índice que tem reajuste na COSIP. Mesmo que a ANEEL autorizar para as concessionárias, vai subir a iluminação anualmente. E aí vem, interessante, vou mostrar para vocês esse parágrafo segundo aí do 160D, está sendo acrescentado, que aí é como se fosse outro tributo, outra base de cálculo, e vem aquela discussão se você pode usar um imposto como base de cálculo de uma contribuição. Em relação à taxa, está expresso, né, que, olha, não, artigo 145, leia, vamos ler o primeiro parágrafo segundo para a gente comentar. Para os imóveis não edificados, o lançamento e a arrecadação da COSIP serão efetuados nos mesmos moldes e prazos fixados para o IPTU, na importância de 15% do valor do imposto limitado a 150, resguardadas as disposições legais de cada tributo. E o que quer dizer isso? Então, a forma de tributação dos imóveis edificados, seja comercial, industrial ou residencial, é uma, segue a faixa, o tipo ali, se é residencial, industrial ou comercial, e a faixa de consumo, vamos mostrar isso na tabela, e tem valores fixos por cada faixa de consumo. E cobra pela concessionária na sua conta de energia, todo mês você vai ver ali, conforme a sua faixa de consumo. E para terrenos não edificados é como se fosse outro tributo, porque aí o lançamento é por meio do IPTU, cobrança, né, junto com o IPTU. A base de cálculo aí é um outro imposto, é o IPTU, é o valor do IPTU, e uma outra alíquota 15% sobre o IPTU. Então vamos ver isso na tabela também. Então, também é atípico, né? Essa forma, e é diferente, né? Então nós teríamos cobranças com valores diferentes para quem tem imóvel. E aí, mas se o contribuinte é só quem tem ligação e o terreno não tem ligação de energia, e aí quem é o contribuinte da COSIP sobre terrenos? E é bom lembrar que isso é compulsório, né? Independente do terreno ter energia ou não, independente de ser na zona rural ou urbana, tendo ligação de energia elétrica, poderia cobrar de todo mundo. Mas aí ficou para os terrenos essa diferença, né? E aí a pergunta seria: quem é o contribuinte se não tem ligação de energia elétrica? Pode utilizar o IPTU como base de cálculo para cobrar a COSIP? Uma discussão que certamente pode ser enfrentada futuramente nos tribunais, se questionada pelo Ministério Público. Se não questionar, né, vai seguir dessa maneira, mas é um ponto. E por que nós estamos assim debatendo? Geralmente seria debatido no nosso parlamento, mas não houve. A maioria, né, das leis são importantes, movimenta a vida do contribuinte. Né? Tem a apresentação, vem a votação. Quem é favorável, aperta o botão lá favorável. Quem é contra, aperta contra. E nessa matéria, por exemplo, teve um voto contrário. 12 vereadores, o presidente não vota, tem 11 presentes, 10 favoráveis. Mas não houve essa discussão, né? Geralmente passa nas comissões. É constitucional? É constitucional, vai para a votação, votou, aprovou.
passada aí, atendida a anterioridade anual, para o exercício seguinte, e a anterioridade nonagesimal, vai valer para o exercício seguinte. Mas tem a lei, né, deixa esses pontos que podem ser questionados. Vamos seguir aqui na lei. É simples, poucos artigos. Então, a lei tem esse mérito. É simples, poucos artigos, mas, né, pode ter ficado vários pontos aí que pode gerar questionamento. Você está vendo aí que no parágrafo 3º, ele coloca como isento pagamento de taxa de iluminação para os contribuintes ou proprietários. E aqui então acrescenta, tem essa novidade aqui. Ou proprietário de imóveis localizados na zona rural, que ele não tem energia, né? Mas como ele é compulsório, é geral, ele pode ter ali a ligação. Está excluindo então da zona rural, normal, né? Mas localizados nos povoados de Sarandi e Meia Ponte, Campo Limpo, né? Povoados que existem, se tiver iluminação ali, pode ser cobrada. Bem como empresas situadas em qualquer parte do... Como é que é isso? Vamos ver aqui. São isentos da taxa de iluminação pública os contribuintes e proprietários de imóveis localizados na zona rural. Ok, na zona rural estão isentos. Mas empresas que tiver na zona rural, que aqui é uma exceção, né? E os imóveis que tem nos povoados, lembrando aí, Meia Ponte, Sarandi, paga iluminação pública, paga contribuição. Né? É isso que diz esse parágrafo. E aí vem, né, finalmente, que não pago em 60 dias, depois isso vai para a dívida ativa, é normal, então não tem muita novidade nesse. Você acompanhou esses artigos da lei. Fala aqui que autoriza a concessionária a fazer mudança, se não paga. E aí nós vamos agora, a gente mostrou a lei, né? Vamos agora ver a tabela. Eu vou colocar a tabela para você aí, para você ver como é que vai ficar a nova. E depois nós vamos ver onde a lei não tem, onde fica vago. É uma característica do município de Tumbiara, né? A regra matriz tem... Qual que é o fato gerador? Nós não encontramos na lei. Muitas leis nos municípios brasileiros não tem, como o próprio município de São Paulo. Critério espacial. Imóveis localizados no município de Itumbiara. Aí deu isenção para os imóveis localizados na zona rural. Ok. Critério temporal, então vai ser mensalmente, o uso da energia mensalmente. Para quem tem a ligação. E os terrenos? Seria anual o fato gerador, paga conforme o IPTU. É isso que está na lei. E o critério pessoal, sujeito ativo, município, sujeito passivo, quem que é o contribuinte, que tem relação com o fato gerador, que a gente não sabe qual que é o fato gerador. Está falando aqui quem tem ligação de energia elétrica. Ficou aquela dúvida. E quem não tem ligação de energia elétrica não é contribuinte? Pode ser aí uma lacuna na lei, né? A contribuição já tem várias lacunas na própria Constituição e nas próprias leis que criam. Então, pode ser questionado. E o critério quantitativo? Qual que é a base de cálculo? Para o terreno é uma, que usa outro imposto como base de cálculo e uma alíquota de 15%, caso use o valor do IPTU. E por os imóveis edificados é outra base, é um valor fixo. Então é isso que nós temos numa regra matriz. Falta o fato gerador, que não tem. No critério pessoal, há dúvida em relação ao contribuinte, é só quem tem ligação com a energia elétrica. E na base de cálculo, tem uma base de cálculo para terrenos, outra base de cálculo para imóveis construídos. E já tem essa questão, né? Como regra, a Constituição ali ela toca pouco
Em relação às taxas, é bem claro. Uma taxa não pode utilizar um imposto como base de cálculo, exceto pode utilizar alguns elementos da base de cálculo, como no caso da taxa do lixo. Você pode pegar ali a metragem do terreno, da casa, que é utilizado para o IPTU, e utilizar para cobrar a taxa de lixo. Foi criada em 2009, está vigente, mas não está sendo executado. Pode um dia vir a ser cobrado. Então, pode usar um elemento, mas não pode usar toda a base de cálculo do IPTU para cobrar a taxa de lixo. Ora, se não pode usar a taxa, seria usar o IPTU, o valor do imposto, para cobrar a contribuição de iluminação pública de terreno? Certamente, se vier a ser questionado, nós vamos ter resposta. Hoje eu não teria essa resposta. A princípio, tem alguns tributos que permitem utilizar a base de cálculo na cobrança de outro, né? E houve muita discussão ICMS na base de cálculo da contribuição do PIS/COFINS, e houve aí as demandas judiciais que foram por. Essa pode ser que venha a ser questionada ou não. O Ministério Público, se nem questionar, vai valer. Mas é a própria característica da COSIP ter essas várias dúvidas, várias lacunas que vêm desde a Constituição, porque foi um arranjo, a taxa declarada inconstitucional, então criaram uma contribuição sui generis, não é imposto, não é taxa, isso, o Supremo. Eu vou pôr a tabela aí para você como que vai ficar. Vou passar aqui a tabela, então, para você ver. Então, está aí no quadro, você acompanha comigo. Então, tem um lado da classe, residencial, comercial ou industrial, com outra faixa de consumo e outro valores picos e diferenciados, né? Então, à medida que aumenta na faixa de consumo, aumenta o valor, mas é um valor fixo, então é bom para o contribuinte, né? Vai pagar certamente um valor menor. Esse valor só vai variar de acordo com a variação da energia elétrica. Já para quem tem terreno, aí aumentou o IPTU, aumenta a taxa, como ele está vinculado. Então ficou aí duas maneiras diferentes de cobrar essa COSIP. Mas está aí, você vê no quadro aí, por exemplo, quem consome de 0 a 50 paga R$ 6 todo mês. Você que suba o valor da energia elétrica, vai todo mês. Se ele tiver ali de 0 a 50, 6. Se for de 51 a 100, 12. Isso aqui atenderia, então, a questão, é outro princípio, né, da capacidade contributiva, que a própria Constituição orienta nesse sentido, o princípio da capacidade contributiva. A maneira que você tenha maior capacidade, e os tributos, principalmente o imposto, né, nesse sentido, você tem mais recursos, você pague mais imposto. Não pode ser regressivo, né, como ocorre com o CMS, né? A gente sempre precisa ter esse exemplo. Quem vai ali no supermercado pode ser o milionário da cidade, pode ser o pobre que ganha um salário mínimo, ele vai pagar o mesmo imposto. Então isso é regressivo. Quem está pagando mais imposto? Vai lá, compra uma compra de R$100, paga R$25 de imposto, por exemplo. E quem ganha 1 milhão por mês, um milionário, paga R$25. Quem tem maior capacidade contributiva? Quem ganha mais. Então, os impostos, principalmente, tem que olhar essa lógica. E aqui, isso até foi discutido também, essa tabela que você... Deixa eu colocar ela aqui de novo, né? Quadro aí. Ela até que atende valores fixos, à medida que cresce a faixa de consumo, e o Supremo também entendeu nesse sentido, e quem consome mais tem maior capacidade contributiva. Então, essa é a nova tabela que vai valer. E nós vamos observar, então, o que muda na prática, nas tabelas, o que é hoje, como vai ficar.
Eu vou pôr uma tabela aqui para você só ter uma ideia. Então é a mesma que está no nosso quadro. Nós vamos fazer essa comparação no quadro aqui. Então as classes, né, residencial, comercial e industrial continuam as mesmas. Então está lá classes. As faixas de consumo, há uma alteração. Em relação à residencial, não muda. E é onde está concentrado o maior número, né, de contribuintes da COSIP em imóveis aí construídos, né, edificados. Vamos ver se sobe ou não. Aí, comercial e industrial criaram outras faixas de consumo. Mas só que ela tem, em relação ao total, não tem muito significado. E há uma alteração na cobrança dos terrenos, então nós vamos ver como é que fica essa comparação. Então vamos pegar a tabela atual, variar esses valores. No caso aí eu coloquei só 600 mil, que seria o valor da iluminação pública. Hoje, por exemplo, só com a Equatorial. Paga isso, paga mais 2 pouco por cento para ela fazer a cobrança, mas ela tem serviços dos seus funcionários próprios, porque o município, ele que faz a execução direta, ele poderia contratar uma empresa ou pode fazer uma concessão por PPP, né? Parceria público-privado. Atualmente é execução direta. Então, ela paga a Equatorial, paga seus funcionários e compra os materiais. Então, gasta mais de 1 milhão. Isso é que até outubro mostra aí receitas ou despesas superiores a 12 milhões. Quer dizer, gasta mais de 1 milhão por mês com iluminação pública. Se fosse só iluminação, eu vou para o quadro aqui. Eu vou mudar aqui para o quadro. Deixa eu ver se o meu microfone está funcionando. Está funcionando bem. Eu vou até mais longe aqui, porque estourando o som aí, né? Eu vou pôr a tabela aqui, ver se dá para você acompanhar aí com a gente. Tá aqui essa tabela, eu vou modificar valores para você comparar. Deixa eu aumentar ela aqui. Ficou mais. Eu vou acrescentar. Nessas colunas aqui, vou aumentar aqui. Para a tabela nova, tabela velha. Tá bem. Vou começar com residencial. E considerando se fosse só 600 mil de iluminação pública. Se fosse só isso, o município fosse. Eu não tenho dados, só o município tem. E é por classe, residencial, industrial, comercial, então não tem problema. Faixa, houve algumas modificações, mas na residencial não. Tem as faixas de consumo. Mas eu não tenho, e isso
vai influenciar no valor o número de contribuintes em cada faixa, porque isso tem variação. Conforme a lei hoje, né, se aumenta o valor investido, por exemplo, mais o valor da energia elétrica, mais funcionários, cresce o valor do contribuinte. E os contribuintes modificam a cada mês. Um consome 50 no mês, no outro ele passa, entra para outra faixa. Cada um tem uma. Isso é como é hoje, né? Então tem uma tabela. Imaginando que fosse 600 mil só energia elétrica. Então, se fosse só energia elétrica, 600 mil, e tivesse 2.946, como tinha lá, isso aqui é lá de 2009, né? A gente não tem acesso só. O município equatorial tem esse acesso. Isso não é divulgado. Embora era para ter um conselho municipal, né, de iluminação pública que acompanhasse, mas a gente não tem isso, a gente não sabe. Mas vamos pegar isso aqui. À medida que aumenta o número de contribuintes, né, diminui o valor. Então, pega 600 mil, aqui, ó, pus 600 mil, que seria só iluminação. 600 mil. Aplica um alíquota, daria, por exemplo, 1,30 para a faixa até 50. Daria 7.800, pega todo o valor para distribuir para as pessoas. Se fosse só 600 mil, então a fórmula de hoje ficaria mais barata, porque essas pessoas pagariam 2,65, a nova tabela seria 6. Mas não paga só 600 mil. Né? A gente vê pelos relatórios que está aí na internet, no portal do município, que ele gasta mais de 1 milhão, porque ele gasta 600 mil, gasta os valores dos funcionários, está lá mais de 150, por exemplo, e investe, né? É permitido investir. Então, trocou lâmpadas, cabos, só esse mês, por exemplo, se a gente olhar lá nos empenhos, passa de 1 milhão. Então, não é esse 600. Então, vamos pôr aqui um valor. No ano passado, o município informou, em novembro, é o último dado que a gente tem na internet, aí, que gastou 1.300. Imaginando que fosse 1.300.000, vamos ver. Aí sim, né, a vantagem da lei atual é que, se gastar pouco, o contribuinte vai pagar pouco. Com a nova tabela, não tem variação. Pode reduzir o valor, aumentar. E pode aumentar também e não vai alterar dele, porque ele vai pagar fixo. Mas pelo valor que está pagando, um pouquinho, 1.300.000, por exemplo. É o exemplo de novembro do ano passado, quando o município informou para fixar o valor da COSIP. Eu vou pôr aqui 1.300.000. Eu troquei aqui então para 1.300.000. Aí, no residencial, a nova tabela é vantajosa, porque ela é fixa. Então o município é bom para o contribuinte, né? Porque ele pode gastar mais, investir, comprar lâmpada e não vai afetar, ele vai pagar só R$6. E hoje é semelhante à tabela. Se pegasse 1.300.000 dividido, mandasse a alíquota de 1,30 para essa faixa de consumo, daria 16.900. Dividisse pelo número de contribuintes, daria 5,74. A tabela nova vai valer 6. Então, não alteraria. Agora altera para o município. Ele vai arrecadar menos. Ele vai arrecadar menos, mas o contribuinte, né, principalmente quem gasta mais, vai pagar menos. Então, uma boa notícia para o contribuinte. Mas o município não vai ter recursos para investir, porque é fixo. Ele só aumenta a sua arrecadação se aumentar o número de contribuintes, porque a tabela é fixa. Atual, não. Gastou com iluminação, divide pelos contribuintes. Então, numa segunda faixa, vai ser cobrada 12, hoje ele pagaria 26, né? Entendendo aí, um gasto de 1.300.000. Valor do gasto com a iluminação 600, mais funcionários, mais contratação de empresas, mais compra de materiais, é a média que ele está gastando 1.300.000.
Então, o residencial, que é o maior, o contribuinte vai pagar menos. Maravilhoso. Mas o município perde a sua capacidade de investimento. Então, ele vai tirar dinheiro do tesouro e jogar lá. Mas é uma boa, porque vai pagar menos, o município vai arrecadar menos e não vai ter esse recurso para investir. Então, essa tabela mostra isso. Com valor fixo, se o município pagasse menos, a tabela atual é vantajosa em relação à nova. Como o município gasta muito, mas vai chegar um momento que ele vai estabilizar, né? Imaginando que as lâmpadas de tecnologia LED têm uma maior vida e gasta menos. Quando o município trocar todos os pontos, é chamado pontos, né? Cada poste ali com iluminação. Quando ele chegar a todos, o investimento dele vai ser menor, vai ter vida maior, então vai cair essa. E aí pode ser que tenha um equilíbrio, mas a gente não sabe qual que é o planejamento do município. Só estamos fazendo a comparação hoje, lei antiga, lei nova. Pela lei nova, hoje, gastando 1.200.000, 1.300.000, é vantajoso. A lei nova vai pagar menos, mas o município vai receber menos. E aí, na industrial e comercial, o município criou outras faixas de consumo, né? Mas ela não influencia porque o valor arrecadado é baixo, né? Tem 150 indústrias, por exemplo, 5.000 comércios. Os contribuintes de imóveis residenciais são mais de 30.000, então ele é que influencia mais na arrecadação da COSIP. E aí há essa modificação nos terrenos. Nesse caso aqui, né, que era fixado anualmente, pegava um mês, jogava uma alíquota de 5%, chegava um valor, por exemplo, deu 69.000 no ano passado, dividiu por 12.260 lotes, deu 5,54 por mês. Agora muda, né? Está atrelado ao valor do IPTU. Vai ter uma certa modificação, né? Vamos pegar agora um outro quadro aqui para a gente só simular como ficaria, né? Vou pôr aqui um quadrinho só para a gente fazer esse cálculo. Como que vai ser o cálculo para você entender? Deixa eu mudar aqui de lado, né? Então, terrenos. O último número que a gente tem que colocar aqui tinha 12.260. Aí ficou aquele questionamento, né? Se o contribuinte é só quem tem ligação de energia e o terreno não tem ligação, ele não seria contribuinte? Aí passa a ser, então, o proprietário do imóvel, do terreno, é o que a lei, né, leva a interpretar. Então nós temos, vamos supor que é dados divulgados, o último divulgado pelo município ano passado tinha 12.260. Aí vamos, é só o município que tem esses dados, a gente não tem, né? Qual que é o valor de imposto de cada terreno? A gente não sabe. Vamos supor que uma média de 30.000 por terrenos, né? É muito pouco, né? Se pegar na Beira-Rio ali é 500.000, 1 milhão. Se pegar outros bairros aí asfaltados, pegar, por exemplo, o próprio bairro Santa Rita, né? Um imóvel que valia, por exemplo, um terreno valia 50.000, quando você tem um asfalto melhor, ele passa a valer 100.000, né? Então, dificilmente você vai achar terreno menos de 50.000 aí, né? Não sei. É só o município tem esses dados. Vamos pôr uma média aqui dos 12.000 imóveis, o município tem uma média de vale 30.000. Uma média, né? Eu creio que seja bem maior. A alíquota do IPTU é 1,5%. Isso quando não é progressiva, né? Se for progressivo, quer dizer, se o cara não cerca o terreno, não limpa, aí
eu voltar a escrever. Então, não quero escrever, não. Letras. Branca. Vamos lá. Do terrenos. Tem 12 mil. É o que vão ser afetados. Vamos pôr que, em média, os terrenos em Tupiara vale 30 mil. Irrisório, mas só para mostrar o que muda. A alíquota terrenos pagar certo aqui. R$ 30.000, alíquota 1,5. Tá o quê? R$ 450 aí, custo. Vou arredondar aqui como se fosse R$ 500. Então, esse é o valor do IPTU. E um imóvel que valesse aqui, vou pôr 33 mil, arredondar para R$ 500 de imposto, que seria uma média de imposto por terrenos. Qual que vai ser a COSIP? 15% sobre o valor do IPTU. 150, R$ 75. Então, que pagaria R$ 75 no lançamento da COSIP. R$ 75. É isso. E se for, pode pagar em até 12 parcelas, né? Se for junto com o IPTU, vai pagar ali R$ 10 por mês. Isso aqui é só um exemplo grosso para entender essa mudança, né, que a gente está explicando aqui para você como é que vai ficar. Deixa eu fechar aqui. Encerrando aí, então, né, contra hoje, esse debate, discutindo aí a COSIP. Nós desejamos um abraço a todos. A gente aqui vai ficar para você. Esse é o primeiro assunto. Nós vamos estar sempre aqui debatendo, falando sobre o assunto do Itucara em Pauta. Já segue sábado. Falar dos campeonatos. Hoje foi em pauta a iluminação aprovada recentemente. Um abraço a todos. Volta no sábado.